Quero trazer o querido Elias Jabbour, que agora está trabalhando no governo Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, e que revisou algumas definições sobre o comunismo que ele tem, sobre pena de morte, sobretudo. Depois eu vou mostrar um corte dele falando mais das experiências chinesas. Vamos lá. E não mudei de ideia por uma questão de me reposicionar. E não mudei de ideia por uma questão de me reposicionar politicamente. É porque eu não sou candidato a nada, e vou levar essa mancha para a minha vida, né? Eu mudei de ideia por uma série de razões que vou explicar mais adiante. Eu fiz um estudo comparativo entre países que têm pena de morte institucionalizada e países com pena de morte seletiva. Então, Estados Unidos e Brasil. Estados Unidos tem pena de morte lá, existe alguns estados, a maioria deve ter, tem pena de morte. Está na lei, né? Então, qual a conclusão que eu cheguei? Vendo, não diminuiu a criminalidade, não diminuiu nenhum problema social americano a pena de morte. O Brasil tem pena de morte seletiva, ou seja, a polícia nas grandes periferias do Brasil mata pobre e negro, né? Escolhe quem mata e quem vive. A polícia tem essa característica no Brasil. Não diminui e não diminuiu a criminalidade no Brasil de forma alguma, né? Então, como que eu posso achar aqui que a pena de morte resolveu alguma questão social, mesmo no socialismo? Algum problema de ordem política, mesmo no socialismo? Até porque Cuba já há 20 anos que não aplica a pena de morte. Já abandonaram isso, já. Né? O caso cubano. Então, eu concluí de que não tem cabimento, mesmo em um regime revolucionário, esse tipo de prática. Porque não resolve o problema. Inclusive, o problema da contra-revolução não resolve. Né? Porque a contra-revolução você enfrenta no campo das ideias, né? Sabe? E no campo da força da lei. Agora, a pena de morte, na minha opinião, é uma coisa que não faz sentido mais. Então, aquilo que eu falei aqui, eu retiro porque eu estudei esses casos. Mesmo para terroristas, não resolveria. Não resolve. Pedro, mudei de ideia. E não mudei de ideia por uma questão de... Foi um debate bem interessante aí com Pedro Duarte, lá no Inteligência Limitada. Inteligência Limitada, quando traz os comunistas, ele melhora um pouco o arcabouço aí de participantes, né? Quando chama o Cogos, aí eles jogam no lixo, né? O podcast. Vamos ouvir um pouquinho. E aí o interesse aqui em vir debater, Elias, é exatamente... Você tem uma trajetória aí, né? De China, de geopolítica, mas está hoje numa posição dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro de planejamento urbano, que é o tema que muito me interessa. E aí eu vejo a experiência chinesa, da qual eu tenho muitas críticas, certamente aqui ao longo do debate a gente vai entrar nelas, e eu tenho receio de como a gente pode eventualmente aplicar isso no Rio de Janeiro. Né? Você está no IPP, que é o Instituto Pereira Passos, para quem é de fora do Rio de Janeiro, é o nosso Instituto de Planejamento, de Dados, de Gestão, criado já há algumas décadas, passou por diferentes prefeitos, sempre mantido ali como a cabeça pensante da prefeitura. Daí, como eu tenho fortes divergências com você, falei, bom, já que ele está ali como cabeça pensante, e eu sou um vereador que estou sempre escrevendo, sempre questionando, né, vamos tentar fazer esse debate e entender, né, como a experiência chinesa poderia, de alguma forma, beneficiar, ou, na minha opinião, talvez, na verdade, atrapalhar o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. E isso que me motiva a vir aqui, para a gente poder debater isso, transporte, planejamento urbano, cidade do Rio. A gente pode falar de Brasil, vamos falar também de geopolítica mundial, não tem o menor problema com relação a isso, né? Mas como vereador da cidade do Rio de Janeiro e agora você no Instituto de Planejamento, certamente esse é o meu maior interesse. Primeiro que a experiência chinesa não é replicável. A China é um país socialista, com um capital financeiro próprio, público imenso. Então, por exemplo, a questão urbana chinesa. Cada cidade chinesa tem um banco próprio. É um banco que cria moeda para financiar as suas infraestruturas. Por exemplo, o metrô de Xangai, que é o maior metrô do mundo, em 96 era zero, hoje é o maior metrô do mundo. Era zero em 96, hoje é o maior metrô do mundo. 56% do metrô de Xangai foi financiado pelo Banco de Xangai, que criou moeda, emitiu moeda, como diz o outro, né? E não teve inflação, teve a contrapartida de bens e serviços com o metrô de Xangai. O Brasil não tem isso. O grande nó do Rio de Janeiro e do Brasil é que não existe um capital financeiro que sustente o desenvolvimento urbano do país. Então, nós partimos de duas realidades completamente diferentes. Né? Um país socialista, a terra é pública, né? Não é privada como no Brasil. Mas se for dar um exemplo com Estados Unidos e China, a diferença Estados Unidos, o que acontece? Pode parecer que não, mas a realidade urbana de um país como os Estados Unidos e a França teve muito mais planejamento do que nós imaginamos. É? Sim, muito mais planejamento do que nós imaginamos. Então, por exemplo, uma cidade como Chicago, ela foi planejada e construída como o entreposto, o entroncamento rodoviário e ferroviário para a expansão do oeste dos Estados Unidos. Ela foi planejada para isso. Entendi. Né?
E mais, né? Os Estados Unidos é um caso em que não teve feudalismo lá, né? Então, nas 13 colônias, né? Então, o capitalismo surge de si mesmo, né? Então, é uma outra realidade em relação à Europa, por exemplo. Né? A Europa, as cidades europeias têm uma característica particular que elas nascem com um índice de abertura para fora muito pequeno, porque elas são autossuficientes, né? Elas surgem como cidades autossuficientes e quando elas se juntam, criam suas condições para as revoluções burguesas na Europa, né? E a unificação dos países, como o caso da Alemanha, o caso da Itália e tal. O Brasil não. O Brasil, as cidades nascem, por exemplo, no litoral e voltadas com alto índice de abertura exterior. Então, o desafio urbano brasileiro, em primeiro momento, ele passou pela unificação do mercado interno brasileiro. Então, essas cidades elas tinham que deixar de ser parte de uma economia baseada no capital comercial para fora, para serem parte fundamental do capital industrial brasileiro que surgia. Então, hoje, nosso desafio qual é, Pedro? Não sei se você concorda comigo. Não dá para falar em processo de urbanização no Brasil hoje, e Rio de Janeiro em particular, sem fugir do tema da industrialização. Porque as cidades modernas, elas surgem no bojo do processo de industrialização. E quando acontece o processo de desindustrialização, elas ficam completamente viáveis. Por quê? Para terminar isso aqui. Porque o que passa a ser a dinâmica de acumulação dessas cidades como Rio de Janeiro passa a ser o capital comercial, ou seja, a renda da terra, né? Sabe? E não a renda produzida na indústria. Por isso que o Rio de Janeiro tem um metro quadrado mais caro do Brasil, se não me engano. Né? Então, eu acho, meu ponto de partida é o seguinte: quer discutir a questão urbana carioca? Ok, mas temos que discutir o processo, como o Rio de Janeiro vai se integrar a uma economia nacional de novo, brasileira, e dentro disso, como que o Rio de Janeiro e o Brasil se integram à economia internacional, né? Agora, de planejamento urbano, vamos lá, sobre o modelo chinês de desenvolvimento, e na minha opinião, quando entra o governo do Mao, né, a China inicial, a República Popular, mas ainda na primeira fase, antes da abertura para o mercado, havia uma visão ali de planejamento estatal, até muito mais estatal do que é hoje. E o resultado foi péssimo. Dá um exemplo aqui. Da cabeça do planejador estatal, vamos criar regras que vão valer para todo o país e que vão guiar o desenvolvimento das nossas cidades e da urbanização. Foi criada uma regra de que todos os apartamentos a serem feitos pelo Estado, e todos eram feitos naquele momento pelo Estado, deveriam ter pelo menos 1 hora de sol por dia, no momento que tivesse menos sol no ano. Então, esse era o critério. Só que acontece, na época, mais ou menos, os prédios dificilmente passavam de 5 andares na China, por uma questão de energia, de abastecimento, elevador. Então, quase todos esses conjuntos habitacionais tinham 5 andares. Se você tem 5 andares em angulação do sol para pegar aqui no primeiro andar de baixo, você, com base no sol, você acaba fazendo a distância entre os blocos. Só que a regra é tão da cabeça do planejador central que desconhece, né, as diferentes realidades de cada cidade, que conforme a latitude, isso varia. Então imagina que na China isso aconteceu, Pequim e as grandes cidades ficavam mais ao sul. A China tem mais pessoas e já tinha naquele momento mais ao sul. No sul, por causa da posição do sol, Vilela, por causa da posição do sol, os blocos tinham que ser mais distantes do que no norte da China, porque a latitude muda. E aí você pega, os conjuntos ainda estão lá. Né? Você vai comparar os dois, os blocos são mais distantes. Então imagina que na cidade chinesa, onde tem mais gente, ou seja, você precisa acomodar... Eu acho muito louco, tipo, o cara comentar com tanta propriedade um país que ele não foi, né? Eu falo isso até de mim mesmo, tá? Eu falava antes de ir pra China, que a China é uma ditadura. Falava mesmo, falei nas lives aí, não desminto o que eu falei. Mas o cara tá falando com uma propriedade e tal, e gente, vocês têm que ir pra lá pra ver, não tem jeito, tá? O problema é que o Brasil cresceu e parece que ainda cresce em função de um imperialismo, o produtor de matéria-prima, o celeiro que priva, deixando poucos com muito e muitos com pouco, como o Lula citou, exatamente. Exatamente. É o agro, né, mandando. Acomodar mais pessoas, os blocos são mais distantes. Então, para 10 mil pessoas, no sul você tinha que fazer condomínios mais largos e no norte você consumia menos terra, o que não faz sentido. Era uma lógica... sinceramente, claro, porca que entregou um resultado ruim. E aí, com as reformas guiadas para o mercado, sobretudo na década de 80, a China, claro, as terras são públicas, mas em Singapura também e não é um país socialista. Então a gente pode seguir esse modelo. Tem países capitalistas que seguem o modelo de terras públicas, você faz ali uma cessão por 70, 80, 90, 100 anos. No momento que a China faz isso e abre para o mercado e faz leilão, eu acho que poucas coisas podem ser tão guiadas pelo preço quanto o leilão, porque quem paga mais leva o direito de construção. E aí sim, de fato, a China começa a ter
captar investimento, começa, e aí o modelo de financiamento a gente vai debater, mas ele começa realmente a guiar por preço. E não tem, aqui na esquerda brasileira, eu debato muito isso dentro da Câmara, tem um desespero com prédios de 8, 9 andares, né? E aí até parte do PCdoB carioca, do que eu acompanho lá, e PT, PSOL, vão e abraçam, né, o prédio. Não, essa casinha não pode ser demolida para fazer um prédio. E a China, pós-década de 80, foi 15, 18, 20, 25 andares, 30 andares, porque se não for interessante para o investidor e não tiver escala, o preço não fica barato. Tem que ter escala. E aí parte do que, por que o metro quadrado no Rio de Janeiro é tão caro, porque a gente não deixa boa parte da cidade, sobretudo na Zona Sul, onde tem grande demanda, construir mais alto, construir maior. Eu até reconheço, e a China, após a década de 80, após a abertura para o mercado, e seguindo por preço, deixou fazer. Os índices de construção... Eu sei onde ele quer chegar. Ele está defendendo o especulador imobiliário do Rio de Janeiro, tá? Na China são muito mais generosos que o do Rio de Janeiro, mas muito mais. Isso impacta o metro quadrado, porque é escala e atração de capital. Então, e aí, na minha opinião, é isso. Quando a China passa a se guiar por critérios de mercado, aí sim, você tem um processo de urbanização robusto. Quando era o planejador central, tirando a regra da cabeça dele, o resultado foi horroroso. Não fazia sentido. Pedro, acho que primeiro socialismo e capitalismo, né, é a questão do preço. Microfone. Do preço, cálculo econômico. Não é por aí que você vai diferenciar capitalismo e socialismo. O que diferencia uma coisa da outra é quem manda. Né? No capitalismo são bilionários, são medos de pessoas, quem tem dinheiro para comprar voto. No socialismo, o Partido Comunista. Que, por sua vez, acaba aqui por si só representando toda a sociedade, até por conta da sua... No caso da China, ele é um partido muito amplo, vamos dizer assim, né? Então, é quem manda, ou seja, o que é fundamental na China, as pessoas falam do mercado, né? É um mercado socialista, né? Diferente do mercado capitalista, né? Ou seja, é uma economia de mercado orientada ao socialismo. O que significa que esse mercado é controlado pelo Partido Comunista, ou seja, ele não anda cegamente por aí, né? E a formação de preço na China é cada vez mais, essa é uma tese que eu vou levantar no meu próximo livro, né, que eu estou levantando, é o seguinte: essa dicotomia falsa, na minha opinião, de mercado e plano, ela desaparece na China hoje, né? Não existe mais, a ação da lei do valor é muito restringida hoje na China. Por conta do quê? Por conta do avanço da propriedade pública do meio de produção sobre o setor privado, né? Que, aliás, eu acho que é cada vez menos privado na China, é o setor não público. Então, acho que essa é uma questão que eu acho que é fundamental, que a diferença entre as duas coisas está no poder político, né? Evidentemente que a China, como a propriedade pública de produção, ela é a mola mestra do sistema, ou seja, os grandes conglomerados públicos, eles é o que gera o efeito de cadeamento para o setor privado ou no público, e gera os ciclos de acumulação de economia, ou seja, seria um capitalismo muito estranho, né? E uma economia de mercado muito estranha. Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte: falar da era Mao Tse Tung é muito complicado do meu ponto de vista, e comparar com 78, primeiro que os chineses não reconhecem isso. Né? Os chineses não falam, olha, a partir de 78 aconteceu isso, não. Eles veem um seguidor de Coco Elisa fala que... Não reconhecem mesmo, tá? Inclusive exaltam o mal até hoje. Processo histórico, mas é processo histórico, né? Ou seja, é um jardim de infância de construção do socialismo, começa em 49, sob amplas restrições, ou seja, a China cercada pela União Soviética e pelos Estados Unidos, a China não era reconhecida por nenhum país do mundo, a China ameaçada de guerra, o Mao Tse Tung não tinha muita opção. Isso é invadido, inclusive, a China, né? A não ser fazer o processo de urbanização rural. Tanto é que ele leva as indústrias do litoral para o interior da China, por conta da possibilidade de guerra, né? Então, tudo isso, Pedro, eu acho que o socialismo, o processo de urbanização sobre o socialismo, as características chinesas de urbanização, você trouxe aqui uma parte, né? Existe um todo, né? O todo é que é o seguinte: Mao Tse-tung, ele criou as condições urbanas para o salto para 78. Por exemplo, uma das características chinesas é a industrialização rural. Então, a China hoje é um país industrializado em todas as suas regiões, muito por conta do processo de urbanização criado por Mao Tse-tung lá atrás. Então, vou até dar um contexto para vocês, tá? Eu viajei para a China, no interior o Mao é muito mais exaltado do que o Xi Jinping, tá? O Mao é o cara que unificou a China, ele criou a China moderna. Tá, isso é uma coisa que os ocidentais leem, só os críticos do Mao Zedong não entendem o papel que ele ainda exerce na política chinesa. Tá? Isso é importante saber. Pode ter tido essas loucuras que você colocou, é verdade. Isso aí, eu não tenho o menor problema em falar que o socialismo se equivoca até hoje, e muito, não é pouco. E por outro lado, né, o que eu acho interessante é que, com bloqueio, com seco, igual Cuba hoje. A China, antes de uma hora, igual Cuba, não era cercada, bloqueada, não tinha
Então isso condiciona muito qualquer processo, inclusive de urbanização. Eles conseguiram construir o metrô de Pequim em 75, né, com o que foi um milagre chinês aquele negócio, né? O metrô de Pequim é um caso a ser estudado, na minha opinião, porque é um país bloqueado, isolado, consegue construir uma indústria mecânica pesada própria e construir um metrô com suas próprias forças em 75, né? Enfim, eu acho, só para terminar, Pedro, que quando fala-se no processo em China pré-78, tem que colocar tudo isso na mesa, entendeu? A China pós-78 não tinha as restrições ao seu processo de desenvolvimento geopoliticamente colocados como tinha antes, né? A gente não pode ignorar também que existia a China antes de 78. Então eu só estou colocando aqui a visão de que existem uma visão de planejamento central e continua. Que aí pode ser, porque era uma questão mas no nível muito mais orientado para o mercado do que era. E digo, por exemplo, se eu pegar aqui o celular agora, né, quem está nos acompanhando, e botar no Booking, você vai fazer uma reserva em Xangai, em Pequim, em várias cidades, né, da China, com base em valor de mercado. O preço varia. Você vai olhar, tem alta temporada, tem baixa temporada, tem momento, final de semana é mais caro que dia de semana. Então, Isso é orientação de mercado. Né? Não estou dizendo, até porque eu não quero reivindicar a China, né, como um país capitalista. Eu tenho diversas críticas. Até minhas críticas são mais, hoje, ao modelo de governo chinês. Né? Eu sou um cara que acredita na democracia liberal. De poder votar em partidos, de poder ter alternância, sei sua opinião, não gosta da dualidade democracia-ditadura, mas eu acredito que a China é uma ditadura e eu, como liberal, como é que eu concorreria lá a vereador? Assim, né? Eu vou ter que criar uma ala liberal dentro do Partido Comunista? É difícil, então né, eu já tenho essa grande crítica. Mas quando a gente vai para a formação de valor, sobretudo no mercado imobiliário que a gente está comentando, hoje ele é consideravelmente orientado. E isso viabilizou muito da urbanização, tanto que pós-80 que você vai ter as grandes cidades chinesas chegando em tamanhos colossais. E a industrialização do interior, a produtividade das zonas econômicas especiais com o interior é muito maior. Basta ver a renda média. Você pegar as grandes cidades da costa, que são aquelas que cresceram com as zonas econômicas especiais, não tem comparação com a produtividade, com a renda per capita, com a renda média do interior. A gente está falando de 2, 3, 4 vezes a diferença de renda. Deixa eu ver um comentário aqui, como é que é? O especulador imobiliário é um problema em todo o mundo. Na Europa, ninguém fala que está em curso uma crise imobiliária causada por eles e que a direita conservadora põe na conta dos imigrantes. Exatamente. Pode ser minha visão crítica, mas esses argumentos é fraco demais. É fraco demais. Ô, turma, vamos lá. Estamos fazendo uma live aí furando a bolha. A opinião liberal é o que predomina na comunicação corporativa. Vamos pingar aí um Pix para a gente poder valorizar essa comunicação? Vamos lá? Você entrar agora no Google e pegar os dados de renda per capita na China em crescimento hoje não, últimos 20 anos, entre litoral e interior, é o contrário. Porque a partir da década de 90, quando a China consegue criar condições de ter uma economia monetária moderna, ou seja, grandes empresas base, com o capital financeiro público sobre sua base, ela cria condições de criar políticas fiscais. Né? Por isso que é lançado na década de 90, final da década de 90, um programa para desenvolver o oeste do país. Então, eu fui na China em 2004, era uma coisa. Em 2009, eu queria medir se a China estava crescendo, não era mais no litoral, tinha que o interior do país. Né? Até porque tem restrição de migração também, né? Eu acho que essa restrição de migração, que é uma coisa que se coloca em questão, por exemplo, então acabou. Isso aí na prática já acabou. Mas vamos colocar essa questão, né? Compara com a Índia, uma democracia, né, que é a maior democracia do mundo, como o pessoal fala, uma grande democracia. A Índia, por exemplo, eu conheci a Índia recentemente, é um grande favelão. A Índia, sabe? Então, essa restrição à migração interna possibilitou com que a China não tivesse favela, por exemplo. É um caso. Você pode concordar ou não, porque até porque o oriental não seguia pelo individual, né? O oriental é muito pelo coletivo, né? Então as pessoas acabam aceitando muito pelo bem coletivo. Na China, elas preferem segurança do que liberdade. E são dados de pesquisa. Estou falando que eu concordo. Preferem mesmo, tá? Cidades todas com câmera, polícia, setor militar, tudo mobilizado. Concordo com isso ou não. É um dado real daquela sociedade. A China não tem favela. Como que o país de 1,4 bilhão de habitantes não tem uma cidade como Madras, por exemplo, como New Delhi, ou seja, não tem. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube.
E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros no canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.